Olá, caríssimos. Sejam todas e todos bem-vindos. Vou contar uma historinha que tem até um fundo de verdade, é uma coisa que me aconteceu de verdade, sobre gangorras. E a interpretação do como que uma gangorra atua, como que uma gangorra é de fato. E vai ser interessante fazer uma comparação entre aquilo que a gente chama de um modelo teórico do que é uma gangorra e a gangorra real, a gangorra do parque. Isso me aconteceu de verdade. Uma ocasião, por razões de estar cuidando de crianças, eu fui algumas vezes próximas num parquinho que tinha duas gangorras e fiquei lá observando as crianças brincarem. E sabe como que é a cabeça de professor, né? Cabeça de matemático, né? Fica olhando, fica fazendo pergunta, fica tentando reconhecer padrões, defeito de formação que a gente tem, né? E olhando para as gangorras, eu percebi, observei que aquelas gangorras, elas quando ficavam vazias, quando não tinha nenhuma criança brincando, elas ficavam apoiadas, ora num lado ou ora no outro. Não tinha um lado preferencial, elas podiam ficar de um lado ou do outro, dependendo de como elas fossem largadas. Bom, todo mundo sabe o que é a gangorra, né? Aquele brinquedo que as crianças ficam fazendo sobe e desce. Aí eu me perguntei, que engraçado, né? Elas ficam sempre apoiadas, ou de um lado ou do outro. Eu fui tentar deixar a gangorra equilibrada, na horizontal. Super difícil. Essas gangorras que eu estava mexendo quase não ficavam. Às vezes ficava um pouquinho, às vezes eu fazia ali um esforço para mantê-las na horizontal, ficava ali alguns segundos, mas daí elas tombavam. Eu falei, claro, a gangorra é real, ela não é 100% equilibrada, então ela tende. Mas daí eu falei, mas que engraçado. Às vezes é para um lado, às vezes é para o outro. Se fosse sempre maior, se fosse um lado com mais massa do que o outro, eu deveria ir sempre para aquele lado para baixo. Eu fiquei pensando nisso. Daí me ocorreu uma outra pergunta que aí eu fiquei confuso. Aí que eu fui estudar gangorras. Eu fiquei confuso quando me perguntei o seguinte: o que aconteceria se eu fizesse um buraco aqui no chão do parquinho? Imagina que tem essa mesma gangorra, eu pego um equipamento, uma enxada e faço aqui um buraco, afundo o chão aqui. O que aconteceria com essa gangorra? Ela ia equilibrar quando ela tombasse desse lado, ele iria parar quando esse lado tocasse no chão. Seria uma coisa parecida, só que um pouco mais para baixo, porque tem um buraco ali, eu produzi um buraco, e ela vai parar quando ela apoiar. E eu falei, mas espera aí, o que está acontecendo? A gangorra está procurando uma posição de equilíbrio, ela acha o equilíbrio quando ela bate e para. E se não tivesse chão? Imagina, aí minha cabeça de matemático pensou o seguinte: e se a gangorra tivesse suspensa no ar, assim, não tivesse nada aqui? Imagina que essa gangorra foi suspensa com um guindaste que a segura e está lá no alto, não tem chão. Ela vai inclinar, mas não vai encontrar chão para parar. E ela para quando? Em linguagem de matemática, o que eu estava me perguntando? Quais são os pontos de equilíbrio da gangorra? Quais são os pontos de equilíbrio estáveis e os instáveis? Quando eu conseguia deixá-la um pouquinho na horizontal, ela estava mais ou menos se equilibrando, mas era um equilíbrio instável. Passava um carro na rua, ela já tombava para um lado ou para o outro. Eu estava me perguntando qual era o ponto de equilíbrio estável, que pode ser formulado desse jeito. Então,
pergunta para vocês. Imagine uma gangorra suspensa lá no alto, não tem chão embaixo. Uma gangorra real, suspensa lá no alto. Ela não vai encontrar chão nem de um lado nem do outro. E ela vai fazer o quê? Ela não vai ficar dando volta. Ela não tem energia para isso. Não existe movimento perpétuo. Ela vai procurar um ponto de equilíbrio estável e vai parar naquele ponto de equilíbrio estável. Mas qual é o ponto de equilíbrio estável de uma gangorra real? Perceberam qual foi a minha dúvida, a minha pergunta? Eu, quando me vi com essa pergunta, fiquei muito assim, entusiasmado. E aí eu fui procurar entender como que funciona gangorras. Então agora vamos, motivados por essa pergunta, vamos pensar em gangorra. Como é que é uma gangorra? Então, primeiro modelo super abstrato, super simples. Ela tem um apoio a um ponto, que é um ponto onde ela roda, e a gente tenta fazer que tenha dois braços de mesma massa, dois braços de mesmo comprimento, o modelo nela é homogênea, mesma densidade, mesma massa, e ela fica podendo ficar em qualquer lugar. Essa gangorra, esse modelinho super simples, ele pararia em qualquer posição é equilíbrio. Porque é só, né, os dois braços criam no que em física se chama momento, um compensa o outro e qualquer posição é uma posição de equilíbrio, ela pararia em qualquer posição. Por que as gangorras reais não ficam paradas tão facilmente? Aí quando eu fui olhar de novo a gangorra do parquinho que eu estava frequentando, eu descobri que aquela gangorra não segue esse modelo. Que tem gangorras que seguem um modelo assim. Isso quando eu percebi, eu fiquei muito entusiasmado. Aqui está o eixo onde ela roda, ela tem uma haste e a trava de madeira onde as crianças sentam não fica no mesmo nível que o eixo de rotação, fica um pouco acima. Não são todas as gangorras que são feitas assim, já comento. Mas é muito comum fazer a gangorra em que se coloca o eixo e a tábua um pouco para cima, uma distância não muito grande, mas um pouquinho para cima. Então, esse fato de estar com o eixo mais baixo do que a tábua onde a gangorra está apoiada, cria uma tendência que se ela tender um pouquinho para cá, ela vem para cá, se ela tender um pouquinho para cá, ela vem para cá. Para qualquer lado ela pode tender. Esses pontos não são de equilíbrio estáveis. E se a gangorra for assim, sabe qual é a resposta para onde que ela tende? Ela tenderia, o equilíbrio dela, se ela não tem chão, né? Então ela não bate no chão, ela continua rodando. Se a gangorra é feita desta forma, o equilíbrio estável dela é ficar na horizontal, só que invertida. Que era isso que estava me angustiando, porque eu ficava pensando, mas o que acontece se eu tirar o chão da gangorra? Ela vai parar de pé? Não é possível que ela fique de pé. Se ela tem o eixo abaixo da tábua, ela vai girar e a posição de equilíbrio estável é essa. Com ela, digamos, de ponta cabeça. E, bom, com esse modelo, né, com esse tipo de gangorra, é exatamente assim que a coisa funcionaria. Interessantíssimo isso, né? A gente tentar imaginar a gangorra suspensa no ar e perceber que ela ficaria. Mas daí eu fui, a gangorra do parquinho que eu vi era assim. Aí eu fui verificar como é que são as gangorras. Ainda agora, pensando, né, em fazer esse vídeo, eu entrei no motor de busca na internet, coloquei lá gangorra, imagens, me apareceram várias lojas de brinquedos e diferentes formatos de gangorra. E eu achei algumas muito mais rústicas, feitas com tronco de um pé de eucalipto. Achei algumas feitas de cano, com diferentes formatos. A maioria tem esse perfil, mas eu achei também uma loja de brinquedos que tinha uma foto de uma gangorra que estava quase na horizontal, e o modelo daquela gangorra, olha que interessante, era barras de cano, né? Tinha 2 barras de cano, que faziam uma coisa assim,
E o eixo estava aqui. Bem naquele primeiro modelo que eu falei. E essa é uma gangorra feita com duas, né, hastes em volta do eixo. E aí o eixo fica bem no meio mesmo. Se o eixo fica bem no meio, ela tem equilíbrios mais possíveis na horizontal. E não por coincidência, foi a única foto que eu achei da gangorra não inclinada, uma gangorra que tem esse desenho, esse perfil. A maioria delas tem o eixo embaixo, e aí elas dificilmente vão ficar na horizontal. Elas ficariam na horizontal se não tivesse chão, e elas ficariam na horizontal invertida por conta deste equilíbrio, que é o equilíbrio estável. Isso em física, em sistemas dinâmicos, em física matemática, em sistemas dinâmicos, é a diferença entre o equilíbrio instável e o estável. O equilíbrio instável, a coisa até pode ficar naquele equilíbrio por algum tempo, mas qualquer pequena perturbação, ele sai do equilíbrio e vai para outro lugar. Por isso que não chama estável, chama instável. Ele pode ficar parado um pouquinho. Se você pensa numa montanhinha e põe uma bola em cima da montanhinha, ela pode até ficar parada, você consegue equilibrar. Qualquer ventinho, ela cai e vai embora. Isso é um equilíbrio instável. Um fundo, uma coisa aprofundada, fundo de vale, é um equilíbrio estável, porque a bola está parada aqui, né? Imagina uma coisa com esse perfil e a bola parada. Se você subir um pouquinho a bola, ela volta. É difícil tirá-la do equilíbrio estável, né? A gente usa exatamente essas expressões. Vale, numa situação como essa, você põe uma bola aqui, ela fica parada. E se você deslocar um pouco, ela volta. Porque o equilíbrio é estável. Você afastando da posição de equilíbrio, o equilíbrio atrai o objeto para voltar para o equilíbrio. E numa situação em que você equilibra aqui em cima, esse equilíbrio é instável. Porque se ele afastar um pouquinho, ele vai embora e nunca volta para essa posição. Isso a gente estuda tanto em matemática quanto em física. Em matemática, quando a gente estuda equações diferenciais, quando a gente estuda sistemas dinâmicos, a gente olha esse conceito de ponto de equilíbrio estável e instável, atratores e repulsores. Super bonito. E todo esse pensamento me ocorreu olhando crianças brincando numa gangorra, num parquinho. Legal?